Olá, meu querido irmão e minha querida irmã internauta. Neste momento, vocês assistirão a uma maravilhosa ministração da Palavra de Deus, completamente baseada nas Escrituras Sagradas. Uma palavra que visa a edificação do corpo de Cristo, que visa ao aumento de nossa fé, a edificação da nossa fé, a todos nós que amamos a Deus e que aguardamos pela sua segunda vinda. Você que deseja compreender da palavra de Deus, ser edificado, santificado, curado e liberto, neste momento pegue a Escritura em suas mãos, nos acompanhe nessa mensagem para a glória de Deus. Não se esqueça que no final você pode, inclusive, compartilhar com seus amigos essa mensagem, pode sinalizar com um joinha aqui embaixo do seu vídeo e mesmo tecer os seus comentários em o nome de Jesus. Hebreus capítulo 9. Quero ler do versículo 26 ao 28. Diz assim: Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Hoje nós vamos gastar um tempinho aqui, nesses 3 versículos, ainda elucidando uma questão que para mim, hoje, ela é de extrema importância. Sabemos que o livro de Hebreus fala sobre o sacerdócio. E não só sobre o sacerdócio, mas o sacerdócio que se funda ou se fundamenta na base de uma lei, que tem todo um aparato do templo. Ou seja, essas coisas sempre irão existir. A grande discussão de Hebreus é exatamente como que o primeiro sistema de coisas que havia, que era o templo em Jerusalém, com o altar, com as ofertas, com o sacerdócio, com a lei, como que tudo aquilo agora encontra a sua realidade no novo templo, que não é feito por mãos humanas, com um novo sacerdócio, que não é o de Arão, com uma nova oferta, que é a oferta em realidade do próprio Cristo encarnado, e não a anterior, que eram de animais, uma nova aliança, que não é a antiga. Ou seja, a grande discussão de Hebreus é como que tudo aquilo que for apresentado no Antigo Testamento em termos de salvação, ou seja, a salvação, o projeto de salvação de Deus para o homem, ele parte de um santuário, de uma aliança, de um sacerdócio, da oferta pelo pecado. Mas como que tudo aquilo que havia no Antigo Testamento, nesses termos de ensinar a salvação, não era suficiente, ou não era eficaz, não tinha um valor real, senão um mero valor pedagógico. Então, escrito aos Hebreus, a sua grande luta é exatamente trazer tudo aquilo que havia lá, agora para esse novo tempo, em que o templo, o sacerdócio, as ofertas,
a aliança, tudo agora ocorre dentro de uma realidade espiritual na pessoa e obra de Jesus Cristo. E quando se fala então de salvação, quando você lembrar de Hebreus, templo, sacerdócio, lei, aliança, você tem que lembrar de salvação. É preciso, isso nós temos que bater nessa tecla centenas e milhares de vezes, que pensar e nos lembrar de que a salvação de Deus para o homem é uma plena salvação. O que implica dizer isso é que a salvação ela tem tanto um aspecto legal, judicial, quanto um aspecto orgânico. Ou seja, tanto Cristo, com a sua morte na cruz, resolve o problema de ordem do salário do pecado, ordem judicial, nossa dívida para com Deus, ou melhor, nossa dívida em relação a Deus, em relação ao pecado, em relação ao homem, em relação ao maligno, ou seja, um conjunto de coisas. Havia uma dívida que era cobrada mediante o mandamento de Deus, e também a salvação que opera dentro de nós, que é um problema de natureza orgânica, diz respeito à nossa natureza, ao nosso ser. Não existe meia salvação. Existe o aspecto orgânico e o aspecto judicial, e ambos sendo exercido e recebido pelo homem, este homem, então, ele é salvo tanto da penalidade do pecado, que seria a morte eterna, quanto do próprio pecado enquanto natureza orgânica dentro do homem. O homem experimenta uma plena redenção, uma plena salvação. Nós não podemos admitir absolutamente nenhum dos dois sistemas que apresentam salvação como sendo meramente judicial ou que seja judicial mais obras. Obras não salva ninguém. O que salva é o Evangelho enquanto poder de Deus, tanto para nos perdoar os pecados judicialmente, como para mudar o nosso ser interior. O poder de Deus que transforma o nosso ser e nos faz nova criatura, nos faz novo homem, nos faz uma nova pessoa. Perfeito? Então, quando nós entramos aqui, nessa epístola, nós precisamos de levantar essa questão em Hebreus 6, vamos precisar em Hebreus 10 novamente, que é o grande argumento do estudo da epístola aos Hebreus. Qual o argumento? Uma vez que muitos crentes hebreus, eles, embora tivessem crido na pessoa de Jesus Cristo, atenção a esse detalhe, embora tivessem crido, eles estavam num problema estavam sendo tentados a regredirem ao judaísmo, mesmo que não largasse a fé em Jesus. Vocês vão observar em todas as cartas de Paulo que não há exatamente uma batalha para destruir a graça de Deus e a fé, ou bani-las completamente. Mas sempre houve um esforço dos judaizantes de misturar a verdade da graça de Deus e da fé na obra de Jesus Cristo com o velho sistema. Eles querem misturar. Então, muitos hebreus estavam voltando ao judaísmo, não como que, de fato, dissesse, não cremos mais no Evangelho, queremos o judaísmo. Não era exatamente isso, mas eles estavam sendo tentados a voltarem ao antigo templo, às velhas práticas, ainda que mantivessem a fé em Jesus. E o que o escritor aos Hebreus vai argumentar é que fazer isso, ou seja, voltar ao templo e voltar às práticas do templo, é negar a realidade do sacrifício de Cristo, ainda que não seja de forma confessada, mas indiretamente, voltar ao templo, onde se realizavam as ofertas, era falar, o sacrifício de Cristo não foi eficaz, por isso eu volto ao templo. Isso acontece com muita frequência nos dias de hoje. Não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, de pessoas que creram em Jesus de alguma maneira e na sua vida sofreram experiências de avanços na fé, na compreensão, e que por razões que nós desconhecemos, pessoas voltam ao velho sistema, ao sistema anterior. Eu não sei como é que pode ser isso na cabeça de uma pessoa, mas acontece com uma frequência até, de certo modo, regular.
Não é? Eu tenho visto isso com bastante frequência, pessoas que conseguem tocar a verdade, compreender a verdade, e que amanhã estará na Igreja Universal do Reino de Deus, como é o caso de alguém daqui, de outras pessoas, e não entendo como pode ser isso. Ou não entendeu nada, né? É difícil. Eu prefiro acreditar que a pessoa não entendeu nada e, portanto, nada lhe acrescentou o tempo que ela ouviu essa verdade. A pensar que ela agora fala, não, mas eu posso manter a verdade que eu recebi, vivendo num sistema que para mim é melhor, que para mim oferece aquilo que eu julgo ser necessário para a minha vida mesmo, social ou espiritual, enfim. Por todos os efeitos, o que eu quero dizer, assim, o problema do dízimo é o menor problema. Eu imagino você, uma pessoa dizendo, não posso congregar mais aqui, porque aqui faltam as orações fortes. Aqui não tem orações fortes, então eu preciso de oração mais poderosa, tal. Eu falei, se for o caso, você vai ter que buscar mesmo, porque não vai ter, não. Eu não vou colocar oração forte porque você quer. Não é? Agora, se você quer uma oração mais forte, tem muita igreja de oração forte. Só que a oração forte não vai resolver o seu problema, como não resolve o problema de ninguém. Até porque não existe oração forte, né? Nem reza braba, nada disso existe. Enfim. Bem, mas eu insisto no fato de que o livro de Hebreus, portanto, é um apelo constante a que nós nos apeguemos com maior firmeza às verdades neotestamentárias, à verdade revelada na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Chegando nesse finalzinho do capítulo 9, nos deparamos aqui com alguns versículos que são um pouco mais complexos do que outros. Costumo dizer que são alguns pontos nevrálgicos da verdade. O livro de Hebreus, como um todo, é bem nevrálgico, né? Só que dentro dele tem aspectos mais complexos do que outros. É o caso desses últimos versículos que dizem assim. Ora, neste caso, e aqui ele faz uma comparação do sacrifício de Cristo Jesus no novo templo, mediante o novo tabernáculo, não feito por mãos, mas por Deus, que é o seu próprio corpo, com os sacrifícios do Antigo Testamento, de animais. Essa é a comparação. Ora, nesse caso, se fosse deste modo, se a morte de Cristo fosse tanto quanto a morte de um animal, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde o princípio do mundo. Eu quero que vocês atentem para essa expressão, muitas vezes. Porque a grande verdade é que a morte de Cristo, ela é única. Ela é uma só. Ora, e por que a morte de Cristo é uma só? Ora, em razão da sua eficácia, da sua suficiência, tanto para o perdão de pecados, no aspecto judicial, que é o elemento garantidor de que a salvação vai se efetuar completamente no homem, quanto no aspecto orgânico da salvação do homem na sua alma, na sua mente, na sua consciência, no seu coração. Então, em contrapartida, o sacerdote no Antigo Testamento, o sumo sacerdote tinha que matar o animal todos os dias ou uma vez por ano, a depender do que se refere, se era o sacrifício diário ou a expiação. Mas o fato é que, ano após ano, havia um ciclo de matança de animais. Esse ciclo inacabável e interminável era em razão da ineficiência e da ineficácia daqueles sacrifícios, que não podiam, não tinham o poder de perdoar o homem, ou de livrá-lo da culpa do pecado, ou mesmo do poder do pecado. Não tinha nenhuma eficácia, tinha apenas um aspecto pedagógico. Então, o apóstolo argumenta que, nesse caso, se assim fosse, quanto a Cristo, se fosse tanto quanto os do Antigo Testamento, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Então, não há necessidade de que Cristo morra duas vezes. Ou seja, a morte de Cristo já resolveu, de uma vez por todas, o problema dos nossos pecados. E não somente o problema dos pecados, plural, que são atos cometidos, mas a morte de Cristo resolveu, organicamente, de uma vez por todas, na pessoa de Jesus, o problema do pecado, singular. Então, olha o que diz no versículo 26. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, então vejam, fundação do mundo foi quando ocorreu a morte de Cristo, o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo.
Agora, porém, ao se cumprir os tempos, ou seja, agora dentro da história, aquela morte do início da fundação do mundo alcança o seu cumprimento. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou. A morte se manifesta. Então, aqui é a manifestação. Então, o que aconteceu há 2000 anos, lá em Jerusalém, ou fora de Jerusalém, no Monte Caveira, foi a manifestação da morte do Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Diz que ele se manifestou uma vez por todas. Ou seja, uma única vez e uma vez por todas. Não é necessário que o sacrifício se repita. Então, qualquer tentativa de voltar ao judaísmo seria o mesmo que afirmar: Cristo morreu, porém, sua morte não foi suficiente. Ela tem que se repetir. Mas tem uma outra maneira de negar também o sacrifício de Cristo ou a sua eficácia. Digamos assim, de outra maneira. Quando alguém que não tem nenhuma herança ou tradição judaizante quanto ao templo e os sacrifícios, mas que tem uma outra tradição, tão errada quanto a do judaísmo, tão equivocada quanto a do judaísmo, que é a ideia de que a salvação ela se perde e se ganha. Ora, quem pensa que a salvação se perde e se ganha, está dizendo que a morte de Cristo não foi suficiente, porque ela só pode ser suficiente a depender da minha condição a partir de agora e da minha disposição a partir de agora. Ou seja, caso eu não cumpra, ela não tem a eficácia em si mesma suficiente para me salvar. Ela vai sempre depender do meu esforço ou da minha capacidade de permanência. Isso é o mesmo que voltar ao judaísmo, no caso dos hebreus. Porque o fato que eles realizavam, ou melhor, o que eles traduziam nessa situação, era a ideia de que o sacrifício não era suficiente, não era eficaz. E de outro lado, não tendo nós a tradição do judaísmo, templo e sacrifícios, mas quando se pensa que a morte de Cristo, ela carece de um elemento a mais para que ela seja eficaz, nós estamos dizendo, então, que a morte de Cristo, ela não é suficiente, portanto, voltar ao templo é o mesmo que nós voltarmos às nossas próprias obras. Mas o fato é que quando nós olhamos para Cristo, e essa é uma verdade fundamental do Evangelho, olhamos para o Cristo encarnado, crucificado, morto, sepultado, ressurreto, assunto aos céus e entronizado. Veja que eu fiz um ciclo completo. O Cristo de Deus, começando, encarnado. Aí agora começa, morto, crucificado e morto. Desceu até o ponto mais baixo, do topo para do polo superior para o polo inferior. Aí agora vem o contrário. Ressuscitou, ascendeu e entronizou-se. Portanto, fechamos o ciclo. Quando ele vem, nós temos a ideia de que ele está trazendo uma nova consciência para dentro do homem, para ser gerada. E agora ele toma este homem para elevá-lo à posição a que ele quer que esse homem esteja, que é uma posição de completa glorificação, de manifestação daquilo que Deus é. Então, esta obra, ela já está realizada em Cristo, e ele, portanto, é a nossa garantia, tanto no aspecto judicial, quanto no aspecto orgânico. O fato é que o Evangelho é enfático ao declarar que na pessoa de Cristo, tudo já foi feito, e de uma vez por todas. Na semana passada eu fiz alguns questionamentos aqui, perguntando lá de Romanos capítulo 8, quando fala que o pecado, Deus, o que fora impossível à lei, que estava enferma pela carne, e isso fez Deus destruindo o pecado, ou seja, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida te livrou da lei do pecado. Eu levantei algumas interrogações, o que pode, para alguém despercebido, ou desavisado, pensar que eu estava colocando em dúvida a obra de Cristo. Mas, na verdade, eu queria apenas enfatizar duas coisas. Primeiro, em Cristo está feito. E nós temos a garantia que isso ocorrerá conosco também. Agora, o fato é que em nós ainda estamos no processo. Porque aquilo que ocorreu na pessoa do homem Jesus,
deve se reproduzir em nós, enquanto seus discípulos. Enquanto não passarmos nós pelo mesmo processo pelo qual passou Jesus de Nazaré, nós não teremos experimentado a plena salvação. Então nós continuamos numa certa relativização da verdade em nós, porém tornando-a sempre absoluta na pessoa de Cristo. Cristo realizou isso de uma vez por todas. Está feito, portanto. Essa é a garantia. Nele tudo está feito. Em mim, o tudo que está feito deve ainda ser aplicado. Eu devo passar ainda por uma experiência desta obra consumada nele. Por isso que o Paulo vai usar muito a expressão em Cristo, em Cristo, em Cristo. Ou seja, nele. Todas essas bênçãos que nos foram dadas nos estão disponíveis nele e não em nós mesmos. Então, Paulo vai apontar para a pessoa do Cristo encarnado, crucificado, morto, ressuscitado, assunto aos céus e entronizado, como sendo nele tudo isso está feito. E nós, enquanto aqueles que creem nele, estamos sendo trabalhados e recebendo, passando por um batismo contínuo e por um novo nascimento contínuo. É um processo ininterrupto e continuado de morte e ressurreição. Batismo é morte e ressurreição. É o morrer da velha criatura e o nascer uma nova criatura. Isso está ocorrendo em nós, embora em Cristo esteja completamente consumado. Portanto, minhas palavras não trazem nenhum pensamento, nenhuma ideia de pôr em dúvida a obra de Cristo, mas que nos leva a refletir o quanto que nós precisamos de nos apropriar da salvação, de nos apropriar da vida eterna, de nos apropriar de todas as bênçãos que já nos foram dadas em Cristo Jesus, pela fé, pelo entendimento, pelo discernimento da verdade, pela assimilação da verdade, pela acomodação da verdade, por transformar essa verdade numa visão espiritual capaz de governar as nossas vidas. E aí diz o texto assim, que tendo ele, ou melhor, tendo se cumprido os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. E aqui estão os dois pontos que eu me referi agora há pouco, dizendo ser nevrálgico. O primeiro é o fato da comparação. Paulo, ou o escritor aos Hebreus, ele vai tomar um elemento de comparação para falar acerca do que ele quer falar. Querendo o apóstolo falar que Cristo se ofereceu só uma vez, e foi uma única morte, e de uma vez por todas, cujos efeitos estão garantidos nessa única morte. Ele diz então, ele compara a eficácia dessa única morte como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Vamos colocar aqui os dois termos lado a lado, as duas orações, para os irmãos entenderem a relação. Então, de um lado, ao homem está ordenado morrer uma só vez, é a primeira proposição. Segunda, vindo depois disso o juízo. Vocês veem nessas duas proposições, nas duas assertivas, algum aspecto positivo? Assim como está ordenado ao homem morrer uma só vez, isso é positivo? Vocês veem alguma coisa positiva? Fala aí, pessoal, ajuda aí. Não, não parece, né? Vindo depois disso o juízo. Pior ainda. Pior ainda. Agora, compare isso ao que o apóstolo quer dizer. Quando ele fala, assim também Cristo. Olha como ele vai inverter os polos. Tendo se oferecido uma vez por todas para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. E, portanto, a assertiva é esse final. Aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então, nós estamos comparando o homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo,
E Cristo, tendo uma vez oferecido uma vez por todas, aparecerá uma segunda vez, não agora em relação ao pecado, porque ele já resolveu, mas com respeito à salvação daqueles que o aguardam para a salvação. Então, onde é que estão os dois pontos nevrálgicos aqui? O primeiro é a questão do homem estar ordenado a morrer uma só vez, vindo a seguir o juízo. Segue-se aí uma discussão enorme sobre esse assunto. Eu quero abrir o leque aqui hoje de alguns pontos. E o segundo aparecerá segunda vez, sem pecado aos que o aguardam para a salvação. É outro ponto controverso e nevrálgico. Mas vamos ao primeiro, depois vamos ao segundo. Esse texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, ele é usado comumente como sendo um texto, como se fosse uma arma para combater a ideia da reencarnação. Não existe uma ideia de reencarnação lá de Platão. Não fale ao Espiritismo. O Espiritismo tomou de empréstimo lá de trás da visão platônica. Então, o Espiritismo não inventou isso, não fundou isso, não tem nada a ver com isso, senão que de gaiato foi lá e pegou algo que já se pregava no quarto século antes de Cristo, que é a tal da reencarnação, e que, então, os cristãos, pelo menos os contemporâneos, querendo combater a questão da reencarnação, usa esse texto dizendo, o homem está ordenado morrer uma só vez, ponto final. E, portanto, aqui não pode se referir à reencarnação, porque a reencarnação subtende o quê? Que ele morrerá uma segunda vez, sim ou não? Mas aí eu não sei até que ponto esse texto pode ser usado. Para mim não pode ser usado em ponto nenhum em relação à reencarnação. Não que eu esteja saindo de defesa disso, porque eu, em particular, pela minha compreensão das Escrituras, não cabe em nenhum lugar das Escrituras a ideia de reencarnação. Na Escritura Sagrada, na Bíblia Sagrada, nos 66 livros da Bíblia, nós não encontramos na forma de ensinamento nada que subtenda reencarnação, embora haja vestígios da presença desse entendimento no tempo de Cristo, no tempo de Paulo, ou mesmo, enfim, no Antigo Testamento. Mas uma coisa é você encontrar vestígios de que em tal ou qual tempo alguém pensava deste modo. Outra coisa é a Escritura afirmar categoricamente, ensinando a verdade acerca de. São coisas diferentes. Entenderam ou não? Um exemplo prático. Em João capítulo 9, por exemplo, quando Jesus está aqui conversando com os seus discípulos, e tem um homem cego que estava passando próximo dali, ou estava parado em algum lugar próximo dali. E aí surge uma pergunta minimamente curiosa da parte dos discípulos para Cristo acerca daquele cego. E temos uma resposta de Cristo que, não sendo curiosa, ela é pelo menos uma resposta que ignora o que os discípulos perguntaram de fato. A pergunta dos discípulos foi: Senhor, afinal, quem foi que pecou para que aquele homem nascesse cego? O pecado cometido para que aquele homem nascesse cego foi cometido pelos pais dele ou por ele mesmo? Olha a pergunta como é bem sutil. E ela deixa aqui a ideia de que pelo menos era comum se pensar naquele tempo a possibilidade. Isso, se pensar, não é afirmar para a Escritura, mas conforme o próprio judaísmo, que acredita nisso, inclusive, muitas facções do judaísmo acreditam e pregam até hoje a questão da reencarnação, do judaísmo e não de Bíblia Sagrada, perfeito? Vamos separar as coisas. Olha a pergunta: quem pecou para que ele nascesse cego? Então, primeiro ponto, os discípulos partiram de um pressuposto que para eles era verdadeiro, eles não tinham dúvida. Aquele homem nasceu cego por algum pecado que alguém cometeu. Eles não perguntaram: Senhor, ele está cego porque houve pecado ou por outra razão? Não foi essa a pergunta. A pergunta foi: quem pecou para que nascesse cego? A dúvida nossa não é se foi pecado. Do pecado temos certeza. Nossa dúvida é se foi ele próprio quem pecou, razão porque nasceu assim,
ou seus pais. Então se explica a dúvida dos apóstolos ou dos discípulos a partir de dois pressupostos. O primeiro, lá em Êxodo 20, quando fala daquele mandamento, fala que eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Daí, os discípulos chegaram à ideia. Deus visita os pecados dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Qual o pressuposto? Este homem nasceu cego porque é possível que os seus pais, ou seus avós, ou bisavós, ou trisavós tenham pecado. Até o tataravô, avô, bisavô, trisavô, tataravô. A quarta geração. Sim ou não? Não é isso? Então a ideia é, pode ser o caso que os pais dele tenham pecado. Os genitores ou os progenitores. Avô ou avó, bisavô ou bisavó, trisavô ou trisavó e o tataravô ou a tataravó. Imagine. Então, alguém nessas 4 gerações deve ter pecado. Ou será que ele nasceu cego porque ele próprio cometeu o pecado? Ora, se ele próprio cometeu o pecado e, portanto, esse pecado resultou no fato de ele nascer cego, o pecado foi cometido antes de ele nascer, consequentemente, numa vida anterior. E aí deixa claramente a ideia de que era possível se pensar dessa maneira, ou se pensava de alguma maneira naquele tempo. Não é Deus dizendo, não é Jesus ensinando, não é Paulo, não é Pedro, não é João, é a interrogação de alguém que não sabe a verdade e que quer conhecer a verdade. Portanto, não é uma premissa na qual se sustente uma doutrina. Está claro para os irmãos? Aí Cristo responde, ora, nem ele, nem seus pais pecaram. Ou seja, o problema aqui não é problema de pecado. Portanto, uma vez que não é nem seus pais, eu não vou continuar o assunto do pecado com vocês, porque o assunto aqui é outro. É mais ou menos isso. Ou seja, dar-se o assunto por encerrado, Jesus não se preocupa em explicar como vocês podem pensar uma coisa dessa, tal, enfim. Então, o assunto se encerra. Mas o fato é que a Escritura não tem apoio, fundamento para se ensinar a prática da reencarnação. Semana retrasada, ou a outra, não sei, retrasada, alguém me perguntou, pastor, você... A pessoa falou assim, eu não acredito em reencarnação. Eu falei, eu também não acredito não, mas eu não sei. Eu falei, você não sabe o quê? Eu não sei, eu não me lembro se eu tive outra vida. A Bíblia não fala, eu nunca morri. Então é uma coisa que foge da minha experiência humana e do meu entendimento bíblico. Porque o que a Bíblia me fala é de morte e de ressurreição. Nada disso. Além disso, não sabemos de nada mais. Então, eu me recolho à minha insignificância e à minha incompetência de saber mistérios que não se decifram nesta vida. Não é porque o Chico Xavier está lá. Não vem falar de Chico Xavier que eu não sei também. Eu também não sei. Então, eu não tenho discernimento dessas coisas. Eu sei de um fato que é agravante, para quem vai ouvir agora, muitos já sabem, o fato é, a Bíblia não diz absolutamente que após a morte do indivíduo não há esperança para ele. Isso a Bíblia não diz. Ou seja, a Bíblia não diz que a única chance de a pessoa crescer, amadurecer, atingir o estágio de perfeição, de iluminação, seja o prazo de 70 anos de vida aqui na Terra. Isso a Bíblia também não diz. Isso eu tenho certeza. Pastor, como assim? Alto lá. Bem, o próprio Jesus agora é ensinamento. Não é mais apenas um discípulo perguntando acerca de algo. Ele vai falar o seguinte, olha,
o pecado contra o Espírito Santo, portanto, ele está falando de um pecado em especial, um pecado específico. Este pecado, o único pecado, ou melhor, o pecado contra o Espírito Santo, para este pecado não há perdão. Nem neste mundo, nem nos seus 70 anos de vida aqui, e nem no mundo por vir. Quando ele restringe a questão do pecado ter ou ser resolvido, nem aqui, nem lá no mundo por vir, quando ele restringe ao pecado contra o Espírito Santo, abre-se aí o entendimento largo, quando diz que há outros pecados que podem ser resolvidos aqui neste mundo e no mundo vindouro. Mas isso não é um texto isolado de Mateus capítulo 12. Também em Mateus capítulo 5, Cristo vai dizer, olha, se você tem um problema com o teu adversário, eu sugiro que você resolva logo essa sua pendência com ele, enquanto você está vivo, nesse caminho com ele. Porque se você não resolver o seu caminho aqui, nesta vida com ele, enquanto estás com ele a caminho, a ideia de caminho é de estar vivo. Você é um caminhante, chega uma hora que você é recolhido pela morte, sim ou não? Vai ter depressa com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Por quê? Enquanto estás com ele. Porque sucedendo que você morra, você será entregue a um tribunal. E nesse tribunal você será julgado. E se constatado que você tinha uma pendência, enquanto estava a caminho, você será entregue aos verdugos, ao meirinho, como tiver na sua versão aí, ao oficial de justiça. E ele, então, vai te recolher a uma prisão. E em verdade, eu vos digo, que não sairá de lá absolutamente. Ponto final. Me refiro a Mateus capítulo 5, versículo 26 e 27. Não, como não? Estou citando o texto. Mateus capítulo 5, versículo 25, 26 e 27. Ah, tem um complemento? Então eu tentei enganar vocês? Não, porque eu quero saber se vocês estão atentos. Em verdade vos digo que não sairá de lá enquanto não pagares o último centavo. Enquanto, esse enquanto quer dizer uma duração que não é permanente, mas que é uma duração enquanto durar. Palavras de Jesus Cristo. Eu poderia citar aqui vários exemplos, mas como me consumiria todo o tempo, e eu preciso que os irmãos entendam que esse texto de Mateus 5 é muito importante quando diz, enquanto estás com ele a caminho, para não suceder que você seja entregue ao juiz, e o juiz ao meirinho, o meirinho te recolhe à prisão, e de lá não sairás enquanto pagas os centavos. Ou seja, há uma prisão. Ou seja, existe um meio de se resolver pendências após a morte. Disso eu sei. Tenho plena convicção. Pela Escritura. Por isso que esse texto de Hebreus 9 fala, ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Vamos chegar para explicar isso aqui. Por que esse texto de Hebreus 9, 27 não pode ser aplicado à questão da reencarnação? Retifico, ou melhor, reitero. Não estou saindo em defesa de. Eu estou explicando um texto e colocando-o no seu devido lugar. Entenderam? Eu estou dizendo, esse texto não é base para desconstruir uma outra coisa. Eu estaria usando um texto equivocado para tentar destruir um engano. Seria mais ou menos essa a ideia. Então, você quer destruir isso, use os textos apropriados, e não este. Por que não? Porque se o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, se você tomar esse texto nesse sentido limitado, nesse sentido imediato, descontextualizado, você está negando um fator. Qual fator? Que Cristo, por exemplo, tenha ressuscitado mortos. Lázaro morreu? Quantas vezes? Então, ele quebrou essa lei? Hein? Hã? Se ele morreu, por que tornou a viver? Para morrer novamente. Porque ele não ressuscitou para a vida eterna, ele ressuscitou para a vida humana e tornou a morrer. E todos aqueles santos que ressuscitaram quando Cristo também ressuscitou,
Lógico que vão dizer que Cristo levou todo mundo para o céu, mas não é isso que a Escritura diz. E os mortos que ressuscitaram a filha de Jairo, por exemplo, o filho da viúva de Naim, a Dorcas, que morava em Jope, foi ressuscitada por Pedro. Não, todas essas pessoas morreram mais de uma vez. E o que tem? Quer dizer, que caso específico pode quebrar uma lei? É que quebraram a lei. Então, está assim, ó, e assim como a maioria dos homens está ordenado morrer uma só vez, tem que acrescentar o termo a maioria, nesse seu caso. Você quer abrir uma exceção. Alguns não estão destinados a morrer uma só vez, outros estão. O texto não diz isso. Nunca digamos o que o texto não diz. Então, esse texto não está dizendo isso. Agora, ele está dizendo sim, que uma vez que o homem morre, o juízo vem fatalmente. Pastor, mas aí ficou, para mim deu na mesma. O problema é quando você entende a questão juízo como sendo morte eterna. Aí nós estamos dentro de um problema que tem que ser resolvido. Então, a primeira coisa, lembra do texto de Mateus 5? Vai ter com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Você não precisa esperar a morte para você resolver isso no tribunal com Deus. Não precisa. Resolva agora. Para que quando você morrer, você entre sem problemas para a vida eterna. Mas se você entrar com problemas para a vida eterna, você vai sofrer o juízo. E esse juízo implica que você vai ter que resolver o seu problema lá. Eu não entendo bem, mas alguns comentários que eu li acerca desse texto de Mateus capítulo 5, beiram o absurdo, porque eles dizem assim, não, Jesus está dizendo o seguinte, que se você tem uma dívida com o irmão, você resolve, porque senão ele vai lá na justiça comum, você vai ser chamado lá no juiz aqui da 7ª vara criminal, sei lá, ou no juizado de pequenas causas, aí o juiz vai mandar você pagar, você vai ser preso, cuidado. Eu não entendo como que se interpreta um texto tão profundo, de uma maneira tão superficial como essa. Mas são doutores, né? Ninguém vai falar contra os doutores, vai, pessoal? Contra gente estudada, gente muito grande, né? Então, mas como eu não estou devendo nada para ninguém, eu vou dizer que eles estão todos equivocados, que Cristo falava de algo muito grande, muito profundo e muito sério. Resolve enquanto estás com ele a caminho, porque se você não resolver, enquanto estás vivo, saiba, há um juízo. O juízo virá fatalmente. Aqui na terra ocorre o seguinte, que nós sempre achamos que nós não vamos sofrer nenhum juízo. Nós brasileiros, então, sempre somos mais espertos. Nós driblamos tudo e a todos, inclusive as circunstâncias. Nós passamos por uma série de julgamentos, mas fingimos que não são julgamentos, e não estamos nem aí para eles, e achamos que está tudo bem, e não resolvemos os nossos problemas. Então, eu quero alertar os irmãos de que, segundo as Escrituras, nenhum homem sobre a face da terra se livrará do juízo de Deus. Nenhum homem. Pastor, mas eu crio no Evangelho. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porém, é fato que não há condenação para você. Mas que você, e nem eu, e nem ninguém, escapará do juízo divino, isso é um fato. Como assim? O juízo divino não é um problema de Deus, está ferido, machucado, magoado. O problema do juízo divino é uma necessidade dos homens. Leia comigo esse texto aqui de 1 Pedro, capítulo 4. Abra sua Bíblia aí. Eu vou ler rapidamente aqui, dando ênfase só onde eu tenho que dar ênfase, tá bom? Capítulo 4, versículo 12 em diante. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, os alegreis exultando. Então, o versículo 12 fala sobre um fogo ardente. No 13 fala sobre sofrimentos. 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa
o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como ladrão, ou assassino, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifica a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Pode ser lido assim: a ocasião, não, é chegada a ocasião de começar o juízo de Deus. E esta ocasião, e essa chegada do juízo, ocorre primeiramente na casa de Deus. Ou seja, a casa de Deus não está isenta de juízo. Ela começa, o juízo começa pela casa de Deus. Olha o que vai dizer no finalzinho, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Então nós temos aqui o fogo ardente, no versículo 12, o sofrimento do versículo 13 em diante. No 17 nós temos o juízo, que começa pela casa de Deus. No 18 nós temos a questão da salvação. Ou seja, o juízo de Deus visa a salvação. Juízo aqui, como diz no versículo 12, comparado ao fogo, não é sinônimo de condenação. É sinônimo de sofrimento e de aperfeiçoamento. Na última das hipóteses, esse mesmo fogo também vai aparecer no final da história com o nome de lago de fogo. Mas veja que a natureza do fogo não deve ser outra, senão a mesma, uma vez que o fogo, ele tende sempre a exterminar. Naqueles que são salvos, aniquilar, exterminar todo o excesso que não é o puro trigo de Deus. A palha tem que ser queimada. A palha tem que ser queimada. Destruída. Tudo aquilo que não é Cristo, tudo aquilo que não é um novo homem. Esse fogo, portanto, não pode ser um fogo que você vê no seu fogão, na sua casa, um prédio em chamas, ou um fogo qualquer. Porque sempre quando se fala em fogo, logo os crentes pensam no inferno, na condenação, perdição eterna. Se esquece que o fogo tende sempre à purificação. Quanto aos que não creem no Evangelho, é colocado numa comparação de oposição aos que são salvos, eles são aqueles que estorvam a obra de Deus na terra, aqueles que maculam a obra de Deus na terra, aqueles que não querendo a Deus e rejeitando a Deus até o fim, e portanto cometendo o pecado imperdoável, pecado contra o Espírito Santo, eles são a causa da manutenção e continuação do mal. Portanto, eles sofrerão um juízo, enquanto sendo eles o objeto da ação do fogo divino ao exterminar o mal da terra e, portanto, purificá-la. Lembro lá que também na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz que essa terra está entesourada e preparada para o fogo. Olha onde o fogo vai aparecendo várias vezes. Ou seja, quando Pedro fala sobre o juízo de Deus, ele fala sobre o fogo. O fogo está associado à ideia de juízo, que está associado à ideia de sofrimento, que está associado à ideia de aperfeiçoamento. Portanto, esse fogo, ele visa a purificação. Quando diz lá, vi novo céu e nova terra, não é que Deus vai pegar o planeta, terra, planeta, como se ele fosse o problema. Assim, vamos pegar esse planeta, vamos destruir, não existe mais, acabou tudo, agora vou fazer uma nova terra, uma outra terra. Não, novo céu e nova terra é a terra que outrora foi dita dela, tudo era muito bom, que pela queda tornou-se o palco e o cenário de tantas misérias e tragédias, tornou-se, portanto, uma terra envelhecida, uma terra cansada, um lugar de habitação cheio de misérias do pecado, consequências do pecado, mas que uma vez está entesourada para o fogo, isto é, para a purificação,
uma vez purificada, tirada dela todo o mal, no caso, os homens maus que não creram no Evangelho, a terra está purificada, tornou-se, portanto, uma nova terra, livre de toda a contaminação que sobre ela havia. Então, o que ocorre é que o juízo de Deus é uma necessidade do homem, de que ele passe por aperfeiçoamento, o sofrimento que leva o homem a considerar a fragilidade da vida, o sofrimento do homem que leva ele a considerar que ele não é senhor de si mesmo, que ele não tem o poder de acrescentar um côvado, um palmo que seja da sua vida, do seu caminho. É um sofrimento que quebranta o homem. No Antigo Testamento vai usar uma linguagem muito interessante, fala homens de dura cerviz, ou de uma coluna que não se enverga, que não se curva, que não reconhece o senhorio do Eterno. Hoje mesmo eu conversava com o nosso irmão Ricardo, que recentemente sofreu um acidente, vocês devem saber. A igreja esteve em oração esse tempo todo. E não foi um acidente muito simples, foi um acidente de moto, mas com uma série de consequências, de certo modo, graves, né? Muitas fraturas, múltiplas fraturas, o que ocorreu em perfuração de pulmão, trombose, pneumonia, uma série de coisas que foi acarretando, e ele via a morte de longe, assim, com aquela foice, assim, ó, eu estou por aqui e tal. É só para os irmãos entenderem o que eu quero dizer. Ele não viu nada, irmão, presta atenção. Mas que a morte estava lá em volta, estava. E a coruja estava lá no poste olhando para ele, aquele pio estranho, né? E, enfim, como diz o livro Eclesiastes, naquela figura, a morte já anda em derredor da sua casa. Então, o médico chegou a falar para a família, olha, o caso é grave e nós não temos muita esperança. Foi dito isso para a família. Então, daí os irmãos têm a ideia da situação do irmão. Eu fui visitar o nosso irmão, falar o que para ele? Primeira coisa foi, que bom te ver vivo, recuperando. Que você poderia não estar vivo, então é bom então poder te ver vivo e não te ver num caixão. E aí eu pude conversar com ele por algum tempo, falando disso exatamente. Como que as coisas ocorrem, né? Eu perguntei, você acha que Deus, ele tem o poder de livrar você? Ele tinha, na ocasião, o poder de livrá-lo do acidente? Eu falei, mas é lógico que sim. Você acha que ele tem o poder de fazê-lo levantar da cama agora, assim como eu estou agora, e voltar para sua casa? Lógico que ele tem o poder. Aí eu continuei dizendo, e você acha que ele te ama? Ah, mas ama, deve amar, não é possível, se ele não amar, como vai amar? Falei, e como é que tendo ele o poder e ele tendo o amor, por que ele não faz? Isso, porque não te livrou. Então, primeira coisa, não foi Deus que fez isso com você. Absolutamente. Não foi Deus que falou assim, hoje eu vou colocar um carro na frente do irmão fulano. Deus não faz isso com ninguém. Agora, Deus, ele permitiu que isso acontecesse. Como outras vezes ele pôde não ter permitido, ter livrado. Mas o certo é que isso aconteceu debaixo da vontade permissiva de Deus. Mas a grande pergunta que fica é, por que Deus haveria de permitir? Por que Deus haveria de permitir que isso ocorresse com ele, ou comigo? Ou tantas coisas acontecem com todo mundo. Porque ele não é um caso isolado, ele está passando por um problema específico que muita gente já passou, e que eu nunca passei, mas já passei por problemas que ninguém nunca passou. Ou seja, todos nós estamos envolvidos num fogo ardente, numa pressão, às vezes dentro de um casamento, às vezes numa relação, às vezes num problema financeiro, às vezes no trabalho, às vezes numa relação familiar, com pessoas, com filhos, com enfermidades, com tudo. Todos estamos sujeitos a essas questões, que são todas consequências da queda e do pecado. E por que Deus permite? Essa é a grande questão. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, que todas as coisas, mesmo as ruins, elas cooperam para o bem. Deus sabe que ocorrendo tais coisas, não por intervenção direta dele, mas por consequências mesmo da própria trajetória do homem, e ele podendo livrar, não livra. Portanto, há aqui um juízo da parte divina, porque se Deus pode livrar e ele não livra, é porque ele tem algo, é porque ele quer algo com isso. Então,
Tem um propósito. Então, todos os juízos, aqui identificado simbolicamente pelo fogo ardente, que Pedro começa dizendo fogo ardente, todo sofrimento é permitido por Deus, porque visa a salvação do indivíduo. Não é salvação no sentido que Cristo morreu e eu tenho que morrer também. Não, não é isso. Ou pagar o meu pecado, não é isso. É que salvação aqui é usado por Pedro no sentido não restrito, específico, né? Mas num sentido bem amplo. Ele quer dizer que a plena salvação do homem, para o homem chegar no estágio de plena estatura de varão perfeito, ele precisa de passar pelo processo de quebrantamento, de humilhação, de despojamento, de morte. Ou seja, o homem nunca vai experimentar a ressurreição, e entenda a ressurreição enquanto a entrada na glória e não a mera ressurreição do corpo, né? Ninguém experimentará a ressurreição se não experimentar a morte. Toda ressurreição é precedida de morte. Não há glória sem morte. Para Deus só se dá fruto se morrer. Para Deus só se vive se morrer. Aquele que ganhar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perdê-la por minha causa, ganhá-la. Ou seja, é fatal que a morte, a perda, o despojamento, o quebrantamento, tudo isso que é realizado por meio de um fogo ardente no nosso meio, por meio do sofrimento, que é a aplicação do juízo divino em nós, é inevitável que que escapemos disso antes de atingirmos essa plena salvação, essa estatura de varão perfeito, a superior ressurreição, a entrada na glória. Ou seja, ninguém entrará na glória sem que passe por tal caminho de aperfeiçoamento. O próprio Cristo disse, olha, eu vou, e se alguém quiser ir, pegue a sua cruz e negue a si mesmo e vamos comigo. É um caminho, uma trajetória, não tem como falar, mas eu creio, mas eu posso ser agarrado na tua cruz? Não, negue a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me, eu vou. Eu preciso ir, agora se você quiser ir, você pega a sua cruz e vamos comigo. Mas não pode ser a sua, Senhor, eu não quero a minha, eu quero confiar na tua cruz. Mas aí você só resolve o problema judicial, não resolve o problema orgânico. E o problema orgânico, que é o alvo do judicial, o judicial é apenas uma base, a partir da qual se pode agora trabalhar efetivamente a salvação dentro do homem. Ou seja, você está perdoado e livre da condenação do pecado, e, portanto, agora eu posso trabalhar na sua vida, modificando a sua vida, modificando a sua alma, modificando suas faculdades, modificando sua mente, sua consciência, suas vontades, seu coração. E assim, aqueles que se unem a Cristo no seu sofrimento, como diz o texto de 1 Pedro capítulo 4, tem e repousa sobre ele o Espírito da glória e de Deus. Então, talvez você não concorde comigo hoje, não tem problema nenhum. Isso não vai mudar em nada a minha vida, mas vai alterar muito a sua vida. Porque é uma questão de economia de tempo. Por que nós vamos deixar para resolver um problema depois, se nós podemos resolvê-lo hoje? Por que não seguirmos esse caminho inevitável do aperfeiçoamento, do juízo? Olha esse outro texto aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 1. Eu sei que é ruim falar sobre sofrimento, né? É muito difícil, é muito complicado. Por isso que as igrejas estão cheias de pessoas ouvindo mensagens de motivação, porque elas não querem saber do sofrimento. Ou seja, quanto mais elas puderem evitar o sofrimento, mais elas farão. E estão perdendo tempo. Mas olha aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 1, a partir do versículo 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. A tal ponto, esse amor vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Olha o que ele está dizendo. Que Paulo e os demais apóstolos ou cooperadores apostólicos,
eles chegaram ao ponto de chegar nas outras igrejas e dar o testemunho. Irmãos, vocês têm que ver uma coisa, como os irmãos de Tessalônica estão crescendo, como que a fé desses irmãos cresce, ou está crescendo sobremaneira, como que o amor deles está crescendo sobremaneira, em meio à perseguição e tribulação. O amor e a fé crescendo em meio a todas as perseguições e tribulações. Ou seja, o ambiente para que haja o crescimento é este. E o que significa isso? Versículo 5. Sinal evidente. As tribulações e as perseguições, os sofrimentos, o fogo ardente que fala Pedro, é um sinal evidente. É um sinal posto diante dos nossos olhos do reto juízo de Deus. Então Deus está julgando a igreja de Tessalônica? É o juízo divino? Sim. Então Deus está furioso? Não, pelo contrário. Sabe aquele pai que tem um bebê, e o bebê caiu, acabou de sair da maternidade, e aí o pai, a mãe não pode sair, está toda costurada, toda cortada, toda. Aí fala, acompanha para não roubar o bebê, para não trocar o bebê. Aí vai lá, o pai vai atrás, tal, aí vê o banhozinho, daqui a pouco lá vem a enfermeira com uma agulha para meter na coxinha da criança. Aí o pai olha. Isso não é bom. Espetar a coxa de menino é bom? Recém-nascido? Aquela agulhona. Pá. A criança chora, fica vermelhinha. Mas aquilo é necessário para a saúde da criança, não? O pai sofre. Não sofre, não? A mãe, quando vai levar a criança, depois de 2 meses, para o teste do pezinho, tem que furar o pezinho da criança. Ou uma injeção, tem que tomar uma injeção. Aí a injeção contra sarampo, contra isso, cada vez tem uma injeção. E vai espetando. E a criança sofre, a mãe e o pai sofrem juntos. Mas a criança não entende. Se ela pudesse questionar, por que estão me furando? Esse povo é louco. Que mundo é esse? Mas os pais sabem que aquele sofrimento, aquela picada, aquela agulhada vai vai fazer surtir um efeito muito profundo na saúde daquela criança no futuro. Então, o sofrimento é necessário. Então, Paulo está dizendo aqui em Tessalonicenses que os irmãos de Tessalônica, e olha que a igreja de Tessalônica, se você comparar todas as igrejas da Bíblia aqui mencionadas, Tessalônica era a igreja. Comparada talvez somente com a igreja de Filadélfia. A melhor igreja do apóstolo Paulo, a melhor igreja da época, igreja modelo, exemplo, Tessalonicenses. A igreja dos Tessalonicenses. Uma igreja fraterna, que a fé só crescia, o amor só aumentava, e os irmãos só oravam e tal, e aquela coisa maravilhosa, coisa mais linda. De repente, lá vem o reto juízo de Deus. O que significa que todos nós, mesmo aqueles que são as melhores igrejas, ou que compõem as melhores igrejas, precisam desse processo. Então, quando lá em Hebreus, voltemos para Hebreus, capítulo 9, diz que assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado ao seu guarda para a salvação. Então, compara-se aqui o morrer uma só vez vindo o juízo, já explico novamente, e com Cristo tendo aparecido uma primeira vez, agora aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então, de um lado nós temos, de maneira geral, quando a gente fala, por exemplo, sobre o juízo de Deus, nós podemos vê-lo de uma maneira geral ou de uma maneira particular.
O particular são as exceções, viu? Ao passo que o geral é uma aplicação que se coloca dentro de uma estrutura escatológica divina. Então, por exemplo, quando você faz um estudo de escatologia, fatalmente você vai ter que estabelecer tempos, o que não é possível dentro de uma escatologia, mas que é obrigatório dentro de uma escatologia. Como assim? É porque você começa a departamentalizar. Daqui até aqui é tal período profético, daqui até aqui é outro, agora a partir daqui vai acontecer isso. Você que vai ditando o momento de cada evento escatológico. O que isso não é verdade, porque as coisas não acontecem deste modo na história. Nada acontece. Gente, a partir de agora, nesse exato momento, está sendo encerrado isso, vai começar isso. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Mas, assim, é necessário para que haja uma boa didática e compreensão, não da historicidade ou do momento histórico, mas da essência de cada evento, o significado de cada evento, a questão pedagógica. Então, de maneira geral, o fato é, o homem pode até escapar do juízo divino nesta vida. Essa é a ideia. Mas não escapará ao adentrar a eternidade, ou ao adentrar o mundo espiritual, o mundo vindouro, ou após a sua morte. O fato é, o homem não escapará. O fato é que está ordenado que o homem, tão logo ele sofra a morte, ele entrará fatalmente num processo de juízo. E esse juízo não implica necessariamente condenação, mas indica um estágio, um período, uma dispensação que seja de aperfeiçoamento. Você levantou a mão? O ideal é que nós vivêssemos aqui nessa terra e nós não precisássemos acertar as contas após a morte. É o ideal. O que implicaria que, uma vez que o homem é pecador, nesta vida, ele pode ser aperfeiçoado. Agora, nós temos uma série de problemas. Primeiro, que não nos avisaram isso quando nascemos. Segundo, que quando nos levaram para a igreja para nos informar como que as coisas funcionam, mentiram para nós. Passei a minha vida todinha enganado. Atrás disso, daquilo, quando eu descobri que eu tinha pouco tempo para resolver minha vida, eu não sei se vai dar tempo. Não sei se vai dar tempo. Mas talvez tenha algumas pendências para resolver do outro lado de lá, mas eu não tenho o que fazer. Eu tenho que. É igual mulher grávida. O melhor é que não engravide. Engravidou, agora já era, agora vai ter que nascer. E o bucho vai crescendo, o menino vai ficando grande demais, como é que esse menino vai sair? Não interessa como vai sair, ele vai sair. Não tem o que fazer mais. Então, é algo fatal. Ele vai ter que sair. Então, nós vamos ter que passar por esse processo. E Deus é bom que nós ainda temos chance de ir ouvindo a palavra e resolvendo, tratando nosso coração. Eu fico, às vezes, impressionado como que há pessoas tão duras nesse processo. Pessoas que resistem, que a sua verdade é a única, que a sua visão é a única, que a sua opinião é a verdade e é inflexível ao ponto de querer ela própria exercer juízo sobre as outras pessoas. Imagina só, essa pessoa não deve aceitar qualquer tipo de tratamento, porque ela está completamente fechada para qualquer possibilidade de mudança em si mesma. Então, isso é muito complicado. O ideal é que nós entendamos este processo. Então, por que eu entendo dessa maneira que após a morte do homem, fatalmente seguir-se-á o juízo? Porque isso é a comparação que o apóstolo usa para poder falar de Cristo. Que tão logo ele sofreu a primeira morte, tão logo o homem sofreu a morte, segue o juízo. Porque tão logo Cristo sofreu a morte vicária, segue-se o quê? Os benefícios da salvação. Assim como ao homem, a ele, com a sua morte, segue-se o juízo, com a morte de Cristo, segue-se os benefícios. Os benefícios são o perdão de pecados e o aniquilamento do pecado. Versículo 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, olha que uma vez para sempre é o mesmo que diz no versículo 27. Morrer uma só vez. Vê que o sentido aqui não é de quantidade,
mas é de eficácia. Ou seja, o juízo de Deus recairá fatalmente sobre o homem tão logo ele experimente a primeira morte. É isso, a primeira morte, que é a morte eterna. Morreu, seguir-se-á o juízo. Tão certo quanto é, Cristo morreu também uma só vez. É a eficácia, não é a quantidade. A morte dele, ela é suficiente para trazer os benefícios. Assim como a morte do homem, ela é fatal para ingressá-lo no juízo divino. Regra geral. Aí diz, assim também, versículo 28, tendo Cristo oferecido uma vez por todas para sempre, ou de uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Só para vamos fazer a relação, no final do versículo 26, diz que ele se manifestou para aniquilar o pecado. E no 28, diz que ele se ofereceu para tirar os pecados. Percebe aí? O pecado e os pecados. Os pecados estão para o aspecto judicial. Aniquilar o pecado está para o aspecto orgânico. Pastor, por que você disse que o versículo 28 tinha uma problemática aqui quando fala aparecerá a segunda vez? Porque esse texto também não está se referindo à segunda vinda de Cristo, né? Como o primeiro texto não tem nada a ver com reencarnação, esse segundo também não tem nada a ver com a segunda vinda de Cristo, porque aqui é dito que ele aparecerá segunda vez, vírgula, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Não estou aqui também, de maneira absoluta, querendo negar a verdade acerca da vinda de Cristo, visível, corpórea, pessoal, histórica. Mas eu quero dizer que esse texto não pode ser usado para fundamentar a segunda vinda de Cristo, uma vez que é dito que a primeira vez que ele se manifestou, versículo 26, no finalzinho, ele se manifestou ao mundo. E ele veio em relação aos pecados. A sua manifestação ao mundo visava tratar com o problema dos pecados. Era uma obra que envolvia o problema dos pecados dos homens, ou do pecado enquanto natureza. Ao passo que, quando diz aparecerá segunda vez, esse termo aparecer aqui se encontra em vários textos do Novo Testamento, como aquele, por exemplo, do Monte da Transfiguração, que o Cristo de Deus deixou-se aparecer ou se mostrou a 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João, por ocasião da transfiguração. Então aqui fala que assim como ele veio e resolveu os problemas de ordem judicial e aniquilou o problema do pecado, agora ele quer se manifestar àqueles. Ele quer se mostrar, ele quer aparecer àqueles que o aguardam. Ou seja, não fala de uma segunda vinda de modo a intervir no mundo com a sua presença, mas de aparecer, de se revelar, de se mostrar aos que o aguardam para a salvação. O que implica que aqueles que aguardam a Cristo não é um aguardar passivo. Não, um dia Jesus vai voltar. Ó, estamos na expectativa, nós estamos chegando aí em 2020, daqui para lá, que é capaz que ele volte. Um aguardar totalmente tolo, insano, estático, daqueles que pensam que Jesus vai voltar e vai levar só ele e os filhos dele, os amigos dele e a prole dele, porque eles têm condições. O resto vai tudo para o lago de fogo. E essa pessoa está estatizada, paralisada, fossilizada. Estatizada ficou ruim, né? Estatizada é outra coisa. Mas ela está fossilizada, está engessada, paralisada, com uma fé totalmente morta, ineficaz, inoperante, só porque não corta cabelo e não usa uma roupa mais curta e não canta nem uma musiquinha do Fagner, aí essa pessoa acha que agora Jesus vai aparecer para levar ela para o céu. Não que não haja a segunda vinda de Cristo. Deve haver um cume escatológico,
Não é possível que permaneça para sempre numa situação dessa. Mas o fato é que aqui, nesse texto, fala que aqueles que aguardam a Cristo para a salvação. Então, é um aguardar como quem diz, Cristo vai se revelar, se manifestar e aparecer para que a salvação ocorra em mim. Ou seja, há aqui uma prontidão e uma busca por uma experiência real de salvação. Então, todos esses que estão nessa expectativa interior, não histórica, mas contínua a cada momento, de que Cristo voltará, Cristo intervirá na minha vida, Ele me salvará, é um buscar, um aguardar constante numa expectativa de uma verdadeira transformação de coração, de alma, de mente, de espírito. De todo modo, o capítulo 9 de Hebreus, ele se encerra, portanto, fechando todos os pontos que foram colocados nesse capítulo, que é a plena salvação do homem. Amém? Bem, com respeito à questão do tratamento que nós temos que passar pelo juízo de Deus, tem muita coisa escrita sobre isso no nosso site, tem mensagens ministradas sobre esse assunto no nosso site. Uma mensagem não é suficiente para a gente esgotar toda essa questão, mas o fato é que nós estamos nesse processo. E nós podemos até nos esquivar do juízo divino, mas nós não escaparemos para sempre dele. Tá bom?